Oi. E este vídeo não está sendo gravado num horário tão apropriado, por isso eu vou estar falando nesse tom de voz, na verdade, mais especificamente nesse volume, porque eu não sei se tecnicamente tom está relacionado a volume, e aqui o que eu estou mudando é mais o meu volume do que o meu tom. Pois é, tudo bem. Tá, foi mal. Bom, eu pareço meio maluco. Eu não vou aceitar você falar isso pra mim, seja lá quem esteja aí me ouvindo. Se é que vai ter alguém ouvindo. Talvez vá ter um dia, mas tudo bem. Eu não vou deixar você falar isso de mim. Pois é. Isso aqui é uma meditação, tá? Na verdade, é um registro de uma meditação. Não meditei na palavra, olha que curiosidade. Na verdade, eu só refleti, né? Não é uma meditação tão intensiva, tão esqueci como é a palavra que eu posso usar para descrever. Eu não estou 1h30 sentado com a minha Bíblia, né? Não foi isso. Então, que fique claro, é uma reflexão, mas eu não sei se o termo meditação pode ser usado nisso. Mas eu acho que talvez possa, porque eu não sei. Dane-se, vou chamar de meditação. Bom, eu estava meditando, eu tô com frio e ansiedade. Eu estava meditando sobre a definição de arte, porque para mim, no caso, na minha opinião, quando eu digo para mim em relação a isso, ela diz muito respeito a Deus e sua natureza e seus atributos, seu caráter, enfim. Ela diz muito respeito aos atributos de Deus, a quem o Senhor é. Dito isso, eu fiquei tentando buscar compreender a definição de arte, que é uma coisa que ninguém nunca fez na vida. A gente, enquanto seres humanos, não conseguiu definir o que é arte. Eu lembrei de uns diálogos meus com o Senhor antigos nem tanto, né? Mas eu considero que sim, porque na minha cabeça é bastante tempo que passou. Mas, resumidamente, de idas e vindas de conversas minhas com Deus, o ponto de partida vai ser pela ordem com a qual Deus me explicou, mas eu creio que vai se dar um degrau, assim, uma base, como se fosse numa pirâmide, né? Tem a base, eu vou fazer a primeira base, depois pondo cada parte por cima, que seria a beleza. A arte, ela está muito relacionada com a beleza. E, primeiro de tudo, uma vez eu perguntei para o Senhor o que é a beleza? O que significa beleza? Como explicar beleza? Qual é a explicação? Né? Qual seria o significado? Eu queria uma explicação, resumidamente. Eu queria muito uma explicação do significado de beleza. E aí o Senhor me falou exatamente isso. Eu lembro até hoje do local exato, do contexto, é bem engraçado. Enfim, o Senhor me falou, beleza não se explica, se aprecia, resumidamente. Talvez não foi exatamente essa frase, mas o conceito é exatamente esse. Se aprecia. É isso mesmo, é exatamente isso que ele falou. Beleza não se explica, se aprecia. Então, eu não
posso me deparar com a beleza e explicá-la. A apreciação da beleza, a degustação da beleza é a própria explicação dela. Então, não tem como expressar em palavras o que é a beleza. Dito isso, ponto, essa é a nossa base. Beleza, não se explica, se aprecia, se aprecia, degusta, se satisfaz nela, você olha para ela e tudo mais, você olha que beleza. Mais pra frente, um tempo depois, conversando com o Senhor sobre o significado de arte, ele me deu uma definição, foi um pontapé inicial do que ele me falou quando ele quis começar a falar sobre arte comigo. Então, uma das primeiras coisas que ele me disse é: arte é expressão de beleza, simplesmente isso, expressão de beleza. Eu falei, caraca, Senhor, então eis a definição de arte. Eu nem ligava tanto para esse assunto, né? Mas eu achei bem interessante. Eu falei, eu tenho a impressão de que ninguém nunca chegou na definição de arte na minha cabeça, assim, eu no diálogo com Deus, enfim, eu pensei isso e aí eu falei, caramba, Deus, então eis a definição de arte. Ele falou, não, é uma coisa, tome isso como uma definição mais simples do que ela realmente é. Não seria essa a definição verdadeira, mas não é mentira o que eu te falei. Foi isso que ele me falou. Tipo assim, não é uma inverdade o fato de que arte é expressão de beleza. Mas não é uma definição completa por si só. Beleza. Eu usei desse conceito, esqueci a palavra. Mini não é bom. Mas tudo bem, eu usei desse conceito para poder me basear nos meus entendimentos, nos meus entendimentos posteriores acerca da arte. Tudo que envolvesse arte, eu ia me basear nesse sentido de definição do que é arte. Expressão de beleza. Arte é expressão de beleza, ponto. Lembrando, beleza não se explica, se aprecia. Mais pra frente, esse ano, fazendo EPV, eu aprendi com o Senhor uma outra coisa, através da vida da Larissa Assis, que é uma amiga, uma mulher da CCL, da Jocum CCL, que ela é muito dessa área da arte, ela gosta muito, ela também, certamente ela sabe muito, claro que ela sabe, né? Ela sabe muito mesmo dessa área da arte, de tudo que envolve isso, ela gosta muito disso também. E aí ela foi não foi uma aula, assim, mas foi também uma aula, né, querendo ou não, não foi sobre composição, foi sobre, não lembro sobre o que foi o nome, o título da aula, mas teve a ver com isso. Eu sei que ela falou muito sobre adoração e tal. Caraca, agora acabou, né? Tudo bem. Eu sei que em algum momento a gente conversou sobre essa questão da arte e tal. E aí, eu não sei se foi eu, se alguém falou. Ou se, não, perdão. Tava escrito no PowerPoint dela, no bagulho lá. Ela escreveu isso. Arte é expressão de adoração. Se eu não me engano, foi isso. Talvez não tenha sido exatamente isso, mas vamos levar como se fosse, porque o conceito é esse. Arte é expressão de adoração a Deus, claro. Então ela também fala, claro que a arte ela está muito
relacionada com o Senhor, e aí, beleza. Eu fiquei cá comigo. Eu perguntei pra ela, Larissa, não sei se eu perguntei exatamente isso, mas tanto faz, pode ter sido outra pessoa também, enfim. Larissa, isso daí tem a ver com a definição geral, o que você pensa da definição total de arte? Ela comentou, não tem como a gente, né, definir exatamente, mas se pudesse chegar mais perto, eu acho que ela falou, acho que a gente não tem uma definição completa, correta e tal, né, bem feita, mas se a gente fosse chegar o mais perto possível, se eu pudesse definir o que é arte, eu chegaria nisso. Fiquei, caraca. Aí eu perguntei pra Deus, falei, Senhor, é isso? E ele falou, não, mas tá quase. Tipo assim, eu falei, eu pensando, olha, Deus, o que eu tinha é expressão de beleza. Agora, expressão de adoração é outra coisa. Assim, é muito mais acima do que eu pensei, do que eu tinha. Então, ele falou, não é isso, a definição não é essa, mas tá quase. Tá quase, foi isso que ele falou. Está quase. Então eu pensei, caraca, beleza. Tá. Eu pensei, tá bom. Tá quase, então tá. Eu fiquei, pô, Senhor, eu posso chegar um dia na definição, isso também eu perguntei quando ele me deu, quando ele me falou que arte é expressão de beleza, eu falei, Senhor, por que você não me dá o significado total, já o significado, a definição exata de arte? Ele falou, você não pode ainda, né? Porque eu não sabia nada de arte e tal. Eu falei, mas o senhor vai me dar um dia, tipo assim, né? Resumindo, eu perguntei isso, eu falei, o senhor vai me contar um dia, eu vou conseguir, o senhor vai me explicar e tal. E aí ele não falou nem que sim, nem que não, mas ele deixou bem claro que eu podia estar lá, eu podia chegar lá, eu podia ter a definição de arte. Eu tive no meu coração a certeza, mas com fé, de que eu alcançaria essa definição, mas em nenhum momento o Senhor me assegurou de ter essa definição, de agarrá-la e falar, pá, é isso. Ele não falou que isso aconteceria, mas ele não me disse que não também. Então eu me apeguei nisso. Quando ele falou que estava quase, eu falei, fiquei pensando cá comigo, pô, então a gente estamos chegando em algum lugar, né? A gente tem algum ponto lá na frente. E aqui hoje, por que eu não tô usando isso? E aqui hoje, eu meditando, na verdade eu sempre, de vez em quando, dou uma meditada nisso, no conceito de arte. Eu gosto muito dessa, dessa reflexão. Eu gosto de pensar sobre isso. E ontem eu tava relembrando esse conceito, tentando chegar no conceito, não de uma forma tão exaustiva, tão intencional, mas sempre tentando. Cheguei pro Senhor, também conversando assim, com Deus, estava pensando, pô, qual que será que é e tal, adoração e tudo mais. E aí hoje eu tava ouvindo a música do César, umas músicas do César MC, pra quem não conhece, o nome dele é César. Brincadeiras. Bom, eu não vou explicar quem ele é, mas enfim. Tava ouvindo umas músicas dele e eu fiquei assim, pô, eu fui tocado assim. Como sempre nessas músicas dele, eu sou igualmente tocado e é incrível, assim, é assustador. E me acendeu de novo
acendeu de volta a luzinha da arte. Hoje, quando eu tava escutando ele e, pô, aquilo pegou no coração, aquilo, caraca, entra no coração. E é desse jeito que só a arte consegue fazer isso, só a arte, só a arte. Incrível, né? Curioso. Somente a arte consegue alcançar e atacar como ele diz até na própria né, na própria música que ele tem, mas é sobre a Bíblia, mas enfim, ele pega um trecho da própria Bíblia, se não me engano, para falar disso, mas pô, agora esqueci a referência, que divide medulas e ossos, alguma coisa assim, mas vai lá bem no interior, tá bem claro, eu espero, vai bem no interior mesmo, e só a arte consegue alcançar isso, só a arte, meios naturais, digamos assim, meios não convencionais, claro, porque a gente sabe que quem consegue fazer isso é Deus, né? Deus é o eu sou que consegue, é quem consegue fazer isso da melhor maneira. Mas fora de Deus, a gente vê isso através da arte. Antes de conhecer o Senhor, eu já fui atingido lá no meu coração. E quem me atingiu dessa maneira, que o Senhor posteriormente me atingiu, foi a arte. É isso que eu quero dizer. Então, tá, beleza. Caraca, viajei. Tá, beleza. Fiquei com isso na cabeça. Fiquei, caramba. A arte faz isso, a arte tem esse poder. Tá. E aí, mais tarde, no caso agora há pouquíssimo tempo atrás, tava vindo aqui, pô, me enrolei, cara, que raiva, tô com muita vergonha agora. Tá, meu Deus, tô com vergonha. Vou pausar. Lembrei. A arte, ela é algo produzido por nós humanos. É uma coisa que nós temos a capacidade única de produzir arte. Nós somos os únicos seres capazes de produzir arte, até porque nós somos os únicos seres capazes de percebê-la, o que tornaria a existência dela dentro apenas do nosso contexto, enquanto humanidade, sociedade, sabe? Quero falar bonito, mas tá dando certo, eu espero, quer dizer, eu acho, creio, não sei, tanto faz, enfim. Enfim. Tá, ela é algo produzido pelos humanos. Dito isso, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Tudo que nós fazemos, Deus pode fazer também. Na verdade, tudo que nós fazemos geralmente é uma expressão do Senhor. Geralmente é uma expressão direta, porque tudo que nós fazemos, Deus também é capaz de fazer. Como amar, odiar, se alegrar, se entristecer, rir, chorar e tudo mais. Trabalhar, tudo isso que a gente faz, Deus também pode fazer, né? Ok. A arte entra nisso. E aí, a gente tem um outro fator que eu pensei anteriormente, quando eu tava lá no escritório. Eu fiquei, cara, é uma conclusão que eu já tinha chegado anteriormente também. Eu não comentei isso no vídeo antes. Mas, enfim, é fato, eu vou dizer agora. Eu tenho em mim a conclusão, baseado nas experiências que tive com o Senhor, que foram, né, passados para mim
esse conhecimento dele, que ele passou para mim, tudo que eu conheço. E a arte, ela é exclusivamente soprada por Deus. A arte, ela não pode ser produzida. A arte de fato, eu não quero dizer que a arte é relativa, tá? Porque ela não é. Mas eu também não quero absolutizar a arte dizendo que ela é aquilo que eu gosto, tá? Não quero fazer isso, não penso assim particularmente, mas a arte, ela é absoluta. Dito isso, a produção da arte, a produção de arte, ela é especificamente soprada por Deus. Só pode ser por Deus. O que eu quero dizer? Eu não posso me forçar a fazer arte. Pode parecer arte para outras pessoas, mas não vai ser arte. Pelo menos para mim, não. É isso que eu penso. Aí você vai me falar, isso é uma discussão conceitual. Mas enfim. Daniel, então eu vou me esforçar pra caramba e tal. Eu vou fazer uma música. Tipo assim, eu vou ter que trabalhar muito em métricas, né, na composição, em várias coisas, quaisquer tipo de coisas e conceitos que a gente usa para produção de uma música. Vou ficar ali usando técnica e tal, mas cara, quando é arte, não tem jeito, esquece. Esse é o ponto. A arte, ela sai, tipo, ela surge, ela simplesmente aparece. E quem sabe de arte vai entender o que eu tô dizendo, vai entender. A arte, ela não pode ser produzida de fato pela técnica, porque não vai ser mais arte, vai ser técnica. Isso é diferente, são duas coisas diferentes. É tão certo como o nascer do sol. Tá? Então, pronto, para mim é definição, parte da definição eu tenho como sendo isso. Então, quando o Messi sai driblando 2, 3 jogadores e faz o que fez uma partida aleatória, sei lá. Vamos dizer, sei lá. O Messi sai rabiscando ali um monte. Lembrei melhor exemplo possível. Quando o Neymar faz o gol do Puskás dele, 2011, Flamengo e Santos 5-4, ótima lembrança. Isso não é técnica. Aquela parada surgiu naquela hora. É arte, por isso, parênteses, por isso que Neymar é tão espetacular, porque ele produz arte com muita facilidade. Enfim, fecha parênteses. Aquilo ali foi uma coisa do momento, na hora. Foi assim, é incrível. E não no sentido de ser, é amazing. Não é possível crer, sabe, de tão espetacular. É isso. E é espetacular. É amazing também. Tá. Enfim. O Neymar, ele produziu arte. Porque ela foi uma coisa que surgiu, ela só apareceu no momento e não pode ter saído dele. Estou usando o exemplo do Neymar, que é o que eu usei no vídeo. Mas a gente pode usar para música, para, sabe, sei lá. Voltando no exemplo do Neymar. Aquilo ali não veio dele. Aquelas soluções, aquela pedalada, tabelada dele, e ele sai de um jogador, sai de outro.
E ele dá a cavadinha caindo, escorregando, que o Angelim dá o carrinho nele, ele dá aquela cavadinha por cima de Felipe. Cara, aquilo ali não é normal, aquilo ali não pode ser considerado técnica. Não pode, não pode. Porque a técnica por si só, ela não pode produzir resultados tão espetaculares como a arte. Não pode. A técnica me traz previsibilidade. A arte não. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Não é a única. Não é a grande, a coisa que mais difere. Não sei. Mas o que eu tô querendo dizer agora é só isso mesmo. É isso que eu tô querendo expressar isso. Dito isso, o viajei. Tá. Agora eu tô com vergonha de novo. Ok. Tá, obrigado. Provei o ponto de que a arte é soprada pelo Senhor porque ela é imprevisível. Ela só pode ser dada por uma coisa externa. Não tem como. Não tem como. Quem entende de arte sabe que não faz sentido ser alguma coisa que é nossa. Tem que... Quem entende arte e de Deus e conhece de Deus não pode discordar disso. É uma inspiração, é uma motivação externa para a produção de arte. O que eu quero dizer com isso? Se a arte, que é uma produção do homem, né, como eu vinha dizendo lá atrás, o homem produz arte, a arte é uma produção do homem. Se a arte, que é uma coisa feita pelo homem, é fruto, fruto não, é uma inspiração de Deus, ela é motivada pelo sopro de Deus, é um ato completamente externo a mim. Eu não tenho controle sobre a minha arte. Eu posso tirar onda do que for, do quanto for da minha arte. Beleza? Em algum momento posso transformá-la em técnica. Beleza? Mas arte, meu amigo, não vem de mim. Não posso produzi-la por conta própria. Senão deixaria de ser arte. Enfim. Como é que fala? Tá. Se ela vem de Deus, Deus tem uma intenção nela. Deus é intencional ao colocar isso no homem. Eu acho que já está bem claro o caminho que eu quero chegar, o caminho pelo qual eu tô indo, para onde eu tô indo. A arte é nada mais, nada menos do que expressão do próprio Senhor. A arte é nada mais, nada menos do que a revelação do próprio Senhor, a revelação de Deus. Só isso. Se é Deus quem faz a arte, e fato, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A arte ao longo da história da humanidade, ela é sempre baseada minimamente na criação. O primeiro artista foi Deus. Ponto. Ponto. Ou seja, a arte, ela é do Senhor. A arte é de Deus. E ela expressa Deus, portanto ela também é o próprio Deus. A arte, ela é... Tá, lembrei onde eu queria chegar, perdão. A arte, ela é produzida desde sempre. Tudo que o Senhor faz, produz,
Isso aqui é um princípio básico. É uma expressão de quem ele é. Simples assim, simples assim. Tudo que o Senhor produz, tudo que o Senhor cria, tudo que o Senhor faz é expressão dele. Ele se baseia em si para fazer as coisas que ele faz. Ponto. Dito isso, se ele fez arte, ele é arte também. Se ele é arte, não, eu vou entrar num paradoxo sem sentido. Voltando. Ele é arte também. Se nós produzimos arte, que é uma coisa que é do próprio Deus, a arte nada mais é do que a expressão do Senhor, do que a revelação de Deus. Do que a revelação de Deus. Ela nada mais é do que uma expressão do Senhor, ponto. É o próprio Deus se revelando. Então, tudo que é arte, que é absolutamente arte, é a expressão do Senhor, é a expressão de Deus, é o próprio Deus se revelando. Esse é o grande registro que eu queria fazer aqui. Eu fiquei empolgado e eu quis colocar isso para fora e até para me ajudar a lembrar disso também, a internalizar isso. A grande ideia, a grande descoberta de que a arte é revelação de Deus. Ponto. Ah, Daniel, como você vai definir arte? Uma palavra em uma frase. Quer dizer, arte é revelação de Deus. Ponto. Ponto. Não é no sentido de que eu obtenho a revelação, como muita gente pensa também, pelos meus próprios modos. Não. Não é adquirimento, adquirição, ou sei lá, essas palavras existem. Não é o eu adquirir a revelação, não é nesse sentido. É o próprio Deus fazendo uma revelação, se revelando, o próprio Deus se expressando. Então, a arte é a revelação de Deus, no sentido no qual ele se revela pra gente, ele traz pra gente a arte, é dele pra nós. Se a gente faz arte, então é ele, né, se pondo ali, ele se mostrando. E se arte é revelação de Deus, a gente vai ter uma coisa muito legal aí. A gente tem uma boa ótica para enxergar e entender e analisar a arte a partir de agora. Tô feliz, tô parecendo bastante intelectual, bastante inteligente com isso. Eu também acho isso. Mas eu não quero me apegar a isso. Então não pensem que eu sou tão inteligente, apesar de eu querer que vocês pensem isso. Tá bom, mas não me deixem pensar que eu sou tão bom quanto eu posso estar parecendo neste vídeo. Se é que vai ter alguém vendo. Quer dizer, alguém com certeza vai ver esse vídeo um dia. Mas, fato é que é tóis. Todo tipo de conclusão positiva que eu obtiver vai ser completamente oriunda de Deus. Que palavreado. Então, o que eu quero dizer? Os méritos são exclusivamente de Deus. O Senhor que me criou. E é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar. Tá bom? Dito isso, eu sou bom graças a Ele. Porque eu sou a imagem e semelhança dele. Se eu for bom, é glória a Ele. Glorificar, glória a Ele. É glória a Ele. Sei lá. Cara, eu não devia estar falando essas coisas que eu tô falando aqui agora. É muito mais pessoal do que pro vídeo. Mas é relevante. Talvez eu corte. Talvez não. Por preguiça. Mas tá bom.